A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Este que vos fala é o vosso irmão Anderson Ribeiro e este é o nosso canal Atalaia Teológico da Última Hora. Meus amados irmãos, neste dia, nesta tarde ou nesta noite, independente da hora em que você for assistir esse vídeo, eu quero falar de algo muito importante que infelizmente nos dias atuais está sendo banalizado, estão perdendo o respeito por algo que se chama igreja. E a pergunta para nós neste dia, neste momento é: o que é a igreja para você? Então, antes de falar qualquer outra coisa, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13 em diante, que diz assim a gloriosa palavra de Deus. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam um deles: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outro Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados irmãos, mediante essa leitura em que acabamos de fazer, eu compreendo que nos dias atuais muitos não entendem a importância da igreja. O que eu acho interessante é que eu estou com a Bíblia do discípulo aqui nas minhas mãos e ele vem mostrar aqui a explicação desse versículo 18. Olha o que ele diz aqui. A igreja existe porque Deus tinha a intenção de criar para si um povo que lhe obedecesse. Jesus iniciou a igreja ministrando às pessoas e chamando-as ao arrependimento. Os cristãos, olha só, preste atenção nisso aqui. Os cristãos defendem três ideias gerais com relação às intenções de Cristo para a igreja. A primeira ideia: muitos acreditam que a autoridade da igreja reside em Simão Pedro. Olha só. Foi sobre ele que Jesus edificou a igreja, e a autoridade suprema é transmitida aos seus sucessores, os apóstolos. Essa interpretação depende de que as palavras gregas, as palavras Pedros e pedra, sejam vistas como idênticas. No texto grego, as palavras são diferentes, ambas significam pedras. Pedro
é a tradução de Petros, que significa cascalho. Cascalho, pedra. Refere-se a uma pedra de alicerce de grandes dimensões. Jesus prometeu edificar a sua igreja sobre uma pedra de alicerce. As duas palavras diferentes parecem exigir interpretações distintas. Muitos outros cristãos creem que a igreja é edificada sobre pessoas como o tipo de fé manifestada por Simão Pedro. Isso aqui é a segunda opção. Muitos outros cristãos creem que a igreja é edificada sobre pessoas com o tipo de fé manifestada por Simão Pedro, quando perguntado sobre a verdadeira identidade de Jesus. Simão respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os que têm esse tipo de constituição, os que têm esse tipo de fé constituirão a igreja. Simão Pedro é um cascalho que, junto com muitos outros, creem que será edificado sobre a pedra de alicerce da fé. É um tipo de fé adquirido somente por revelação de Deus. Aí vem a terceira opção que os cristãos pensam, né? A terceira ideia, porque como foi falado aqui anteriormente, os cristãos têm três ideias de como Cristo, quais são as intenções de Cristo sobre a igreja. Então, a terceira ideia é a seguinte: a terceira linha de interpretação é que afirma que a pedra de alicerce é Jesus. Possivelmente gesticulou apontando para si mesmo, ao dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A terceira ideia aponta que Jesus estava falando, apontando para ele mesmo. Entendeu? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Simão Pedro é um modesto, mais importante cascalho. Olha só, que junto com outros cascalhos, que é eu e você, compõe a igreja que Cristo fundou. Eu, particularmente, acredito nessa terceira opção, que a pedra ali é Cristo. E que junto com eu e você, e com Pedro ali, e os discípulos ali, formaria a igreja que Cristo fundou. Então, meus amados irmãos, a igreja não é um órgão qualquer. A igreja não é uma empresa, apesar de muitos terem como empresa. A igreja não é a minha casa, que eu faço aquilo que eu quero. Não. A igreja é uma instituição fundada por Cristo. E você vai ver que a Bíblia do Discípulo, ela tem razão. Claro que ali não é um comentário canônico, mas é um comentário coerente em dizer que Cristo fundou a igreja para que lhe obedecesse. Então, a igreja ela tem doutrina. E nós não devemos misturar doutrina com usos e costumes ou com dogmas de homem. Doutrina é doutrina. Usos e costumes e dogmas é usos e costumes e dogmas, que são totalmente diferentes. Para que o vídeo não fique muito longo, eu tenho um material aqui que é a Sistemática de Brunelli. Eu estou aqui com o volume 4. E no volume 4 ele vai falar sobre a matéria da eclesiologia, que eclésia no grego significa igreja. Então, rapidamente eu quero dizer aqui a você, o termo igreja procede do vocábulo eclésia, que é formado pela junção das palavras da preposição ek, que significa de dentro, e do verbo kaleo, chamar, que resulta chamados para fora. Esse termo era empregado originalmente para indicar assembleia, reunião convocada pelo arauto, assembleia legislativa. Normalmente, essas assembleias de caráter político ocorriam
em lugares abertos. Daí a razão de ser uma assembleia de chamados para fora. Então, meus amados irmãos, eclésia, a igreja formada por Cristo, ela tem um propósito. E o propósito maior é a pregação do Evangelho. O propósito maior é a obediência a Cristo. Então, não é um órgão qualquer. Não é a minha casa que eu faço o que eu quero e faço como quero. Por quê? Você vai ver aqui, ó, deixa eu ver aqui. Vou mostrar aqui a você. Povo zeloso. A palavra de Deus denomina a igreja de povo zeloso. Tito 2,14. Os salvos portam o mesmo zelo de Cristo pela casa de Deus. João 2,17. Usam de zelo na busca dos dons. 1 Coríntios 14,39. Tem zelo para com os seus líderes. Então, muitos, infelizmente, não concordam com a liderança da igreja, que até eu entendo, em muitos casos, porque a gente não deve generalizar, que muitos líderes têm tomado outro rumo. Mas a igreja de Cristo, ela precisa de uma liderança. Cristo, quando instituiu a igreja ali com Pedro, com os discípulos, Cristo estava começando a formar líderes. E hoje não é diferente. A igreja ela tem uma liderança. Infelizmente, muitos líderes tomaram outro rumo, como eu acabei de dizer. Mas a Bíblia diz que cada um dará conta de si. E não é por causa que uma liderança ou outra toma outro rumo que eu sou obrigado a viver aquele rumo que aquele camarada está tomando. Porque a igreja, ela tem uma organização. A igreja, ela é organizada, ela é pautada pela palavra de Deus. Ela deve ser pautada pela palavra de Deus. Então a igreja em si, ela é organizada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o povo de Deus, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 14, versículo 18, ele incentiva os crentes a serem zelosos no bem. A igreja, ela faz o bem. A igreja, ela não faz o mal. Então, a igreja, ela tem os seus propósitos. A igreja, ela é um órgão espiritual. Aqui, ó, na página 27 do 4º volume da Sistemática de Brunelli, ele diz que a igreja no âmbito universal, olha o que ele fala. Quando Jesus pronunciou pela primeira vez a palavra igreja, em Mateus 16, onde nós lemos, ele não associou uma denominação, nem mesmo a uma localidade qualquer. Apenas disse: eu edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja, que é constituída por aqueles que nasceram do Espírito de Deus e foram batizados no corpo de Cristo. Aí ele diz aqui: a soma de todas as igrejas locais ao redor do mundo forma a igreja universal, aquela que o Senhor tomará para si no arrebatamento. Então, meus irmãos, nós como igreja temos que congregar. Aí tem gente que diz assim: ah, mas eu sou igreja. Então Jesus só vem arrebatar você? Ah, eu sou uma igreja. Não, irmão. Jesus, ele vem arrebatar uma igreja. Uma igreja no seu total. Amém? Claro que ele não vem arrebatar uma placa denominacional, não. Ele vem arrebatar a sua igreja nesse âmbito aqui, ó, universal. Agora, a igreja, ela tem que estar em comunhão. Por quê? Porque a igreja, ela é um corpo. E nenhum membro do corpo, ele vive fora do corpo. Então, você vai ver aqui, ó, a igreja é um corpo, página 37 da Sistemática de Brunelli, ele fala que a Bíblia apresenta a igreja em figuras diferentes, tais como lavoura,
edifício, noiva de Cristo, rebanho e corpo. Embora a igreja tenha uma organização, ela não é uma organização, mas um organismo vivo, representando na figura de um corpo. Então, irmão, um corpo, ele tem cabeça. E quem é a cabeça? É Cristo. Mas Cristo, ele direciona liderança para a movimentação desse corpo. Então, a constituição do corpo. Aí ele diz aqui, parece que todas as figuras bíblicas empregadas para descrever a igreja de Cristo na terra, aqui nos oferece melhor compreensão do ministério da igreja, é o que se encontra na figura de um corpo humano. Aí ele diz, cada órgão é importante. Então, a liderança é importante, os membros são importantes. Não é que porque eu sou líder e que você é membro, eu sou melhor do que você. Não, mas Cristo, ele deixou uma liderança. Coloque na sua cabeça, se o povo do Egito colocasse na cabeça dele de sair do Egito sozinho, se não tivesse a liderança de Moisés, ia dar errado. Do mesmo jeito é a igreja. A igreja, ela não caminha sem uma liderança. E essas lideranças, elas são constituídas por Cristo. Ah, mas são cargo. Não, não são cargo. Efésios, capítulo 4, versículo 11, fala que Deus foi quem deu ali os dons ministeriais. Então, nós temos que entender, meus amados irmãos, que igreja, ela é constituída por Deus. A liderança da igreja é constituída por Deus. Você foi chamado para ser membro do corpo de Cristo, constituído por Deus. Então, congregue. Sirva a Jesus na igreja. Seja atuante na igreja. Trabalhe na igreja. Não seja individualista. Claro, eu entendo que hoje muitos estão desigrejados porque estão decepcionados com lideranças da igreja. Mas eu quero te dar um conselho. O membro, ele não funciona fora do corpo, ok? Ah, mas eu sou batizado nas águas, eu posso servir Jesus sozinho. Não, senhor. A igreja é uma instituição, é um organismo vivo. E você tem que fazer parte dele. Se eu torar esse meu dedo aqui, ele não funciona fora do corpo. Ok? Então entenda isso. A igreja de Cristo é um organismo vivo? A igreja de Cristo, ela é universal, cada um é uma igreja? Mas a igreja de Cristo tem que estar em comunhão um com os outros. Se eu sou desigrejado, se eu sirvo a Jesus em casa, eu estou ligado a que corpo? A nenhum corpo. Se ligue. O corpo de Cristo, ele não pode estar separado de ninguém. O que não falta, meu filho, é igreja para você congregar. Poderia nomear várias aqui. Ah, mas aquela igreja não é de Deus. Meu amigo, eu não estou dizendo aqui a igreja que é de Deus e que não é. Porque a igreja que tem em pauta esta palavra, vive esta palavra, vive as doutrinas bíblicas e considera Cristo como seu único e suficiente Salvador, pode ir para lá, que você com certeza está servindo a Jesus Cristo. Amém? Fica na paz do Senhor. Repense. Não seja desigrejado. Não seja inimigo da igreja. Não seja... Eu conheço a Bíblia, eu sei o que eu estou lendo, isso e aquilo. Não, senhor, meu filho. Se você hoje conhece a Cristo, eu tenho certeza que foi por causa da igreja. Aí agora você quer dar as costas para a igreja? Não faça isso, viu? Não faça isso. Receba esta palavra da parte de Deus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nosso canal Atalaia Teológico da Última Hora. E eu tenho certeza
que Deus, Ele continuará falando ao teu coração. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.